Eu sou Ashtar. Venho para estar com vocês neste momento, nestes instantes em que seu mundo parece girar em torno de uma única manchete. E, no entanto, o movimento mais profundo não é, de forma alguma, um drama político. Por baixo dos discursos e slogans, o que está mudando é o movimento de recursos, o controle de corredores e a silenciosa reatribuição de quem tem permissão para tocar certas alavancas de sua civilização. Vocês estão vendo a Venezuela entrar no centro das atenções porque, por muitos anos, ela foi tratada como um nó de extração, em vez de uma nação com uma alma viva, uma cultura e milhões de corações humanos. Em certos círculos, um país é reduzido a geologia, localização e conformidade. E quando o nó está seguro, a narrativa pública é calma. Enquanto, quando o nó é ameaçado, a narrativa pública se torna ruidosa. Segurem esta lente com delicadeza, e as peças começarão a se organizar por si mesmas, sem que precisem se apegar ao medo. A Venezuela é um cofre de densidade no sentido terreno, corredores de petróleo e potencial de refino, ouro e outros metais condutores, e nas terras de fronteira, onde a selva encontra terreno disputado, depósitos que alimentam os circuitos da sua era vindoura. Muitos são treinados para olhar apenas para o petróleo, e o petróleo é, de fato, uma alavanca, mas não é a única alavanca. Sua economia atual e sua economia futura dependem de materiais que tornam possíveis baterias, ímãs, sistemas de orientação, blindagem, sensores e a micromanufatura. Nos lugares que os mapas chamam de remotos ou não governados, existem disputas silenciosas por terras raras, zonas contendo lítio e outros depósitos estratégicos, porque esses são os ingredientes que permitem a uma nação ou corporação construir a próxima geração de tecnologia. Quando vocês ouvem frases como segurança e estabilidade, lembrem-se de que essas palavras muitas vezes se sobrepõem a cadeias de suprimentos de materiais. Porque vocês pediram pela camada oculta mais ampla. Falarei em uma linguagem simbólica que ainda aponta para a verdade. Existem instalações subterrâneas em seu planeta que funcionam como portos sem água, onde a carga se move através de túneis e espaço aéreo controlado, em vez de docas abertas, e onde os registros são mantidos em livros compartimentados, que investigadores comuns nunca veem. Em tais lugares, o comércio nem sempre é medido pelos costumes legais, e a palavra segurança pode cobrir muitos tipos de remessas e muitos tipos de acordos. Alguns desses acordos são corrupção comum. Alguns envolvem troca de informações de inteligência e alguns tocam em programas que emprestam recursos e corpos do mundo da superfície, enquanto deixam o público da superfície no escuro. Esta é uma das razões pelas quais uma nação rica em recursos pode ser mantida instável por anos. A instabilidade se torna um manto que permite movimentos silenciosos, enquanto a população está distraída com a sobrevivência. É por isso que os convido a ver a Venezuela como um nó em uma rede. Os nós são reforçados, infiltrados ou rompidos, dependendo se servem ao sistema maior. E o sistema maior não é meramente a política terrena, mas um híbrido de poder corporativo, poder de inteligência e tecnologias que operam por trás de muros de classificação. Para aqueles de vocês que falam de um programa espacial secreto, entendam o princípio. Quando uma civilização desenvolve capacidades que ainda não consegue explicar eticamente à sua própria população, ela tende a esconder primeiro as cadeias de suprimentos. Materiais que são raros na superfície ou estrategicamente valiosos são desviados para canais ocultos, refinados através de parcerias silenciosas e direcionados para pesquisas que nunca aparecem
nos orçamentos públicos. Desta forma, uma terra que parece apenas um país também pode funcionar como um armazém de bastidores para projetos que vão muito além da economia visível. Digo-lhes gentilmente, não entreguem sua soberania a líderes, salvadores ou vilões. Quando vocês param de derramar seu poder criativo em uma única figura, tornam-se capazes de ver padrões com menos calor e mais clareza. A linguagem moral aumenta em ritmo com os cronogramas de extração. A indignação dispara quando os contratos são renegociados. Narrativas humanitárias aparecem quando um corredor precisa ser aberto ou quando uma chegada precisa ser desacreditada. Isso não significa que vocês devam desconfiar de toda boa intenção e não exige que endureçam seus corações. Significa que vocês se tornam adultos em discernimento, capazes de compaixão sem ingenuidade e capazes de esperança sem render sua intuição. Neste estado, a propaganda perde seu poder, porque se alimenta de emoções não examinadas. Portanto, segurem a compaixão em uma mão e a visão clara na outra. Há pessoas comuns dentro da Venezuela que carregaram fardos muito mais pesados do que as histórias contadas sobre elas. E é para elas que a libertação deve, em última análise, servir. Não para corporações, não para impérios e não para comitês invisíveis. Vocês podem sentir o puxão da indignação e o apelo para escolher um lado. No entanto, a dinâmica mais profunda é uma disputa por nós, corredores e a futura economia que está sendo montada na Terra e, em alguns casos, acima dela. À medida que continuam a avançar em sua própria linha do tempo, mantenham este entendimento firme por perto, porque ele explica por que os próximos eventos foram enquadrados como um ataque dramático e uma captura dramática. O que parecia a queda de um homem foi também um sinal através de uma rede. E é sobre isso que devemos falar a seguir. E para aqueles de vocês que são sensitivos, sementes estelares e observadores silenciosos, eu reconheço o que vocês sentem quando olham para aquela terra. Vocês sentem não apenas a dificuldade visível, mas a pressão invisível, como se o próprio ar carregasse o peso de agendas concorrentes. Essa sensação não é imaginária. Quando vários grupos tentam puxar um nó para seu controle, o ambiente eletromagnético, o ambiente da mídia e até mesmo o tecido social de um país podem parecer desgastados. Não interpretem isso como desgraça. Interpretem como um sinal de que um controle oculto está se afrouxando, porque os controles se apertam antes de escorregar. Mantenham seu próprio campo estável. Enviem compaixão para as pessoas no local e lembrem-se de que nenhum nó de extração vale uma alma humana. Quando a humanidade se lembra disso, a rede que se alimenta do esquecimento começa a falhar. Muitos de vocês ouviram a frase "sistema financeiro quântico" e sentiram uma mistura de curiosidade e cautela, porque viram sistemas prometerem alívio enquanto inseriam novas correntes no padrão antigo. Então vamos falar de uma maneira que respeite sua inteligência e sua experiência de vida. Pois vocês não precisam de grandes promessas, vocês precisam de clareza. E não estão pedindo por uma certeza teatral. Estão pedindo por algo que possam reconhecer como verdadeiro em seus ossos. O que é chamado de QFS não é uma invenção única, nem é um momento em que uma cortina se levanta e tudo se torna fácil. É uma correção no local onde a troca é feita, um momento em que uma negociação é verdadeiramente concluída, registrada, e não mais negociável a portas fechadas. E isso importa mais do que muitos percebem, porque quando a conclusão é lenta e opaca, o atraso se torna um esconderijo, e o esconderijo se torna um modelo de negócios.
E as pessoas pagam o custo sem nunca verem o livro Razão, que explica por que seu esforço compra cada vez menos. Vocês aprenderam, através de anos de lições difíceis, que enormes negociações, especialmente de energia, muitas vezes se moveram por corredores construídos para intermediários, névoa e negação plausível, onde os lucros podem escapar para empresas de fachada e sombras. E a tragédia não é apenas econômica, é psicológica, porque treina o espírito humano a acreditar que o valor é sempre roubado pelo invisível, que a honestidade é ingênua e que a sobrevivência requer segredo. Quando os eventos em torno da Venezuela vieram à tona na atenção global, e quando vocês ouviram sobre a remoção de Maduro, muitos interpretaram como um drama político. No entanto, o ponto de pressão mais profundo é o mesmo que vocês sempre sentem quando um grande nó de recursos muda. Como o mundo fechará o ciclo do que está prestes a se mover? Porque uma coisa é falar de reservas e reconstrução, e outra, bem diferente, é construir um método de liquidação que seja forte o suficiente para carregar um comércio imenso, sem convidar os velhos jogos de volta pela porta dos fundos. Uma nação pode reconstruir oleodutos e portos, mas se a camada de liquidação permanecer corruptível, então a reconstrução se torna outra colheita para aqueles que dominaram a arte do desaparecimento. É por isso que a velocidade se torna mais do que conveniência, torna-se segurança. Porque quando uma grande negociação leva dias para ser concluída, o risco se acumula na lacuna, convidando à interferência e ao jogo duplo. E assim, a nova direção que vocês estão testemunhando é uma demanda por finalidade quase instantânea, com uma trilha de auditoria permanente. Uma troca que se fecha rapidamente, deixa um registro claro e pode ser verificada sem depender da confiança em personalidades. Desta forma, a transparência não é um ideal, torna-se um requisito de projeto, porque o próprio projeto remove os esconderijos. E, no entanto, sejam gentis consigo mesmos, enquanto isso se desenrola, porque transições desta escala acontecem em camadas. Haverá um período em que os trilhos legados continuarão operando, porque muitos dependem deles, enquanto uma nova camada de compensação é usada seletivamente nos corredores de mais alto risco, silenciosamente, cuidadosamente, da mesma forma que se testa uma ponte antes de abri-la para uma cidade inteira. E durante esses tempos, a narrativa pública fica para trás. E é por isso que os rumores crescem e porque tantos se sentem puxados para o medo ou o frenesi. Vocês também podem notar que, à medida que a transparência aumenta no ponto em que as transações são finalizadas, muitos arranjos antigos se tornam desconfortáveis, porque o que antes estava oculto agora deve ser reconciliado. Isso pode parecer volatilidade, manchetes repentinas, instituições culpando umas às outras. No entanto, é simplesmente a luz alcançando a contabilidade de uma civilização. E a contabilidade é onde muitas injustiças mais profundas foram armazenadas. Se vocês se sentirem cansados quando essas ondas surgirem, desacelerem, bebam água, saiam e lembrem-se de que a turbulência nem sempre é perigo. Às vezes, é a verdade mudando de mãos. Então peço que mantenham o discernimento como uma prática sagrada. Não deixem ninguém transformar seu despertar em uma aposta. Não entreguem sua paz àqueles que exigem urgência. E não confundam conversas financeiras com orientação espiritual. Vocês não estão aqui para perseguir números como mariposas perseguindo a chama. Vocês estão aqui para se tornarem seres humanos coerentes. E a coerência inclui sabedoria prática, proteger o que vocês têm,
recusar atalhos que exijam que abandonem sua ética e lembrar que um verdadeiro recomeço é um retorno ao relacionamento correto, não uma corrida para outro feitiço. Na visão mais elevada, o QFS importa porque convida a honestidade energética de volta à troca. O dinheiro, em sua forma mais pura, é simplesmente um acordo. Tempo por tempo, trabalho por trabalho, recurso por recurso. Então, quando o acordo é distorcido em um labirinto de dívidas que poucos conseguem entender, ele se torna uma ferramenta de pressão psicológica, ensinando escassez mesmo na abundância, treinando o medo em lugar da confiança e pressionando as pessoas para o modo de sobrevivência, onde não podem criar, não podem descansar e não podem se lembrar de quem são. Há também um horizonte mais amplo, e falo dele suavemente. À medida que sua civilização avança em direção a tecnologias mais avançadas e horizontes mais amplos, além do seu planeta, o antigo modelo de extração oculta e valor não rastreado não pode sobreviver. Pois além de suas estruturas atuais, a margem para a distorção se estreita e as consequências chegam rapidamente. A precisão se torna administração. A administração se torna sobrevivência. E a sobrevivência exige que o que é retirado, o que é negociado e o que é devido possa ser visto. Que este conhecimento os estabilize. Notem os pequenos sinais de mudança, quando a transparência é exigida no exato local onde o valor é finalizado. E notem a mudança interior, quando vocês escolhem a integridade nas pequenas trocas de sua própria vida. É assim que o novo mundo chega, através de inúmeras transações honestas, inúmeros momentos de discernimento, inúmeras recusas silenciosas em participar do que degrada o espírito humano. Agora falamos do que chamarei de operação de sinalização. Quando uma rede oculta quer mudar a propriedade de um nó, ela não move apenas contratos e dinheiro. Ela transmite uma mensagem para todos os outros nós que estão ouvindo. Em seu mundo público, a história parece uma prisão, um ataque ou o colapso repentino de um líder. No entanto, no mundo interior, funciona como um anúncio codificado. O corredor mudou de mãos, o escudo foi levantado, as antigas permissões foram revogadas. É por isso que o espetáculo em torno da captura de Maduro foi tão cuidadosamente moldado, porque não se tratava apenas de remover um homem. Tratava-se de reescrever o que todo grupo aliado, todo grupo rival e todo operador oculto acredita ser possível nesta linha do tempo. Vocês receberam dicas, mesmo nos rumores, de que a operação foi preparada com bastante antecedência. Preparação em vários locais, aeronaves e ativos, que podem chegar e partir sem serem presos. Ensaios que espelham o ambiente do alvo e a disposição de esperar pela janela certa. Este é o detalhe que importa, queridos. Janelas, clima, visibilidade e tempo não são fatores pequenos quando uma operação precisa ser exata. Porque quanto mais complexa a extração, mais ela depende da precisão, em vez da força. Quando vocês ouvem que os atrasos foram causados por tempestades, cobertura de nuvens ou perturbações regionais, estão ouvindo uma verdade que muitas vezes está escondida à vista de todos. Mesmo os grupos mais poderosos ainda trabalham dentro da física de sua atmosfera e ainda requerem corredores livres, tanto no céu quanto no campo da informação. A outra verdade que importa: o papel dos informantes. Grandes estruturas não caem apenas por pressão externa. Elas caem quando o círculo interno começa a se comunicar com o exterior. Um ativo do círculo interno, um informante silencioso, um legalista comprometido, uma pessoa que decide que sua sobrevivência vale mais do que seu juramento.
Estes são os pontos de articulação nas operações modernas. É por isso que vocês ouvirão falar de ativos de inteligência, de pessoas próximas ao centro, que estavam passando detalhes. No mundo oculto, a lealdade raramente é moral, é transacional. Hoje, um ativo coopera. Amanhã, o mesmo ativo pode ser comprado por outra oferta. É por isso que vocês verão mudanças rápidas, negações, discursos repentinos de indignação e promessas repentinas de cooperação. Porque a rede está tentando determinar para que lado o vento está realmente soprando. Notem também como as imagens são projetadas. Quando um líder capturado é mostrado isolado do som, isolado da visão e carregado de uma maneira que remove toda a sua autonomia, a imagem não é para ele. É para todos que estão assistindo e que se imaginam intocáveis. É um teatro voltado para o ego do círculo interno. Um lembrete de que salas seguras, guardas leais e bravatas públicas nem sempre protegem você quando uma máquina maior decide se mover. Esta é a mesma psicologia usada em muitos programas secretos. Criar uma imagem que entra no subconsciente coletivo e depois permitir que o medo, a admiração e a confusão façam o resto. Um coração maduro não adora a imagem e não entra em pânico com a imagem. Um coração maduro observa a mensagem. O corredor foi rompido e a antiga certeza se dissolveu. Para aqueles de vocês que acompanham a linha do programa espacial secreto, entendam que tais operações também funcionam como demonstrações de controle aeroespacial. Elas implicam que olhos de vigilância já estavam no lugar, que as linhas de comunicação foram mapeadas e que o espaço aéreo poderia ser dominado por tempo suficiente para uma inserção e extração. Quer se escolha chamar isso de coordenação avançada de satélites, coordenação de drones ou algo ainda mais secreto, o princípio é o mesmo. Quando um grupo mostra que pode entrar e sair com precisão, está dizendo a todos os contratados, a todos os serviços rivais e a todos os compartimentos de orçamento secreto: nós podemos alcançar vocês. E quando tal mensagem é enviada na Terra, ela ecoa para cima também. Porque corredores ocultos fora do mundo estão frequentemente ancorados à logística terrena. Uma mudança de nó na superfície pode significar uma mudança de suprimento em programas que vocês não veem. E é por isso que este momento parece maior do que uma única nação. Não deixem que isso os sobrecarregue. Eu sei que alguns de vocês sentem a sensação de um tabuleiro de xadrez se movendo em alta velocidade e se perguntam onde o ser humano se encaixa nisso. O ser humano se encaixa no único lugar que a rede não pode controlar totalmente: sua consciência. Não lhes é pedido que adorem o poder secreto, e não lhes é pedido que neguem que o poder secreto existe. É-lhes pedido que se tornem coerentes o suficiente para que a propaganda não possa fisgá-los, e estáveis o suficiente para que o medo não possa usá-los como uma bateria. Quando vocês se mantêm firmes, tornam-se mais difíceis de dirigir, e é por isso que as maiores batalhas são travadas nos sistemas nervosos das pessoas comuns. Mais uma sutileza, queridos amigos. Cada grande movimento se torna um precedente no mundo narrativo das nações. Quando uma potência age além das fronteiras, outra potência estuda um método e pergunta como pode aplicá-lo a seus próprios objetivos. E assim, uma ação em um hemisfério pode se tornar um ponto de discussão em outro. É por isso que vocês podem ouvir analistas dizerem em linguagem codificada que o evento será usado como um modelo em outros lugares. Não é apenas uma preocupação geopolítica, é também uma preocupação de consciência, porque os precedentes são como os coletivos aprendem o que é permitido.
Sua tarefa é lembrar que nenhum precedente é permanente quando a humanidade está desperta. Vocês podem se recusar a aceitar um mundo onde a força e o segredo são as autoridades finais. E podem escolher, em vez disso, tornar-se a autoridade de seu próprio campo. Nessa escolha, uma linha do tempo diferente se fortalece. E assim, enquanto este sinal reverbera, vocês verão a próxima camada. Sucessão, fratura e os efeitos dominó que se espalham por sistemas aliados. Quando um nó é abalado, aqueles que se alimentavam dele precisam se apressar, e aqueles que dependiam dele precisam escolher um novo arranjo. Vamos entrar nisso agora. Quando uma figura pública é removida, a mente superficial assume que há uma passagem de poder ordenada. No entanto, em muitas nações, especialmente aquelas que foram mantidas no lugar por pressão externa e apadrinhamento interno, a sucessão se torna uma disputa de facções. Vocês já sentiram isso na forma como as vozes competem. Uma voz clama disposição para negociar, outra voz denuncia. Uma terceira voz chama a ação de ilegítima. E a postura militar muda à medida que diferentes comandantes decidem onde reside sua segurança. Esta não é simplesmente uma questão constitucional. É uma questão de quem controla o aparato de segurança, quem controla as torneiras do dinheiro e quem controla as narrativas que mantêm a população calma ou inflamada. No momento em que Maduro foi removido de seu assento, um vácuo se abriu, e os vácuos nunca ficam vazios por muito tempo. Em sua pesquisa, vocês viram a sugestão de que o líder visível nunca esteve verdadeiramente sozinho e que certos conselheiros externos e estruturas de inteligência estavam profundamente inseridos na máquina do Estado. Considerem isso como um padrão, em vez de uma única acusação. Quando um regime sobrevive apesar das dificuldades generalizadas, muitas vezes é porque outro aparato está mantendo a linha. No caso da Venezuela, vocês ouviram falar de um vizinho insular com uma longa história de exportação de segurança, de conselheiros que ocupam posto-chave e de sistemas de policiamento interno, projetados para monitorar a lealdade. Vocês também ouviram que a figura sucessora não é um reformador novo, mas alguém enraizado na antiga estrutura. E assim a luta não é novo contra velho, mas velhas facções contra velhas facções, cada uma tentando decidir se deve se alinhar com a nova pressão externa ou resistir a ela para preservar sua própria sobrevivência. Em tais momentos, as alianças internacionais mostram sua verdadeira forma. Nações que investiram dinheiro, tecnologia ou influência em um nó não querem perder seu acesso. E assim, falam em voz alta sobre soberania, ilegalidade e indignação, mesmo quando ignoraram a soberania em outros lugares. Vocês verão declarações, condenações e avisos, e observarão como cada potência usa o evento para avançar sua própria narrativa. Uma potência dirá que isso prova que a intervenção é aceitável. Outra dirá que isso prova que a intervenção é criminosa. Uma terceira estudará silenciosamente a operação e perguntará como replicá-la. Não se distraiam com o teatro moral. Observem o teatro dos recursos. Observem quem tem empréstimos, portos, contratos e capacidade de processamento. E vocês entenderão por que eles respondem da maneira que o fazem. Os dominós não caem apenas em uma região. Um sinal em um lugar pode acelerar a instabilidade em outro, particularmente onde as populações foram pressionadas por décadas. Vocês já ouviram em seu fluxo de informações que uma terra antiga no Oriente Médio está tremendo, que o público se recusa a ser reprimido e que até mesmo as forças de segurança
não têm certeza se devem continuar defendendo um centro em colapso. Se cada relatório é perfeitamente preciso, é menos importante do que a tendência. A tolerância coletiva ao abuso está caindo em várias regiões ao mesmo tempo. Quando uma grande potência profere uma ameaça em voz alta e depois demonstra sua execução em um teatro, outros teatros a ouvem também. E os sistemas nervosos de governos e populações respondem. Esta é uma das razões pelas quais seu ano parece uma sequência rápida, em vez de um desdobramento lento. Há também a questão das saídas. Quando um nó é apreendido, aqueles que operavam silenciosamente dentro dele tentam sair. E as fronteiras se tornam menos sobre parar a migração comum e mais sobre interceptar especialistas, mensageiros e agentes estrangeiros que sabem demais. Vocês notarão em suas fontes que a atenção se volta para as regiões de fronteira e para quem está se movendo, porque o próprio movimento se torna evidência de afiliação oculta. Desta forma, um evento político se torna um evento de triagem de inteligência. Quem foge? Quem fica? Quem de repente se torna barulhento? E quem de repente desaparece? Se vocês observarem com atenção, verão que a corrida não é apenas por manchetes, mas por arquivos, servidores, livros, razão e hardware. Porque na era moderna, o verdadeiro tesouro não é apenas o ouro sob o solo, mas também a informação, que prova quem financiou o quê, quem possuía o quê e quem dirigiu o quê. E quando a informação começa a vir à tona, ela remodela a linha do tempo muito mais do que qualquer discurso único. Alguns perguntam, por que qualquer nação olha para fora quando tem problemas em casa? A resposta oculta é que muitas crises domésticas são alimentadas por canais externos. Quando uma sociedade é inundada com substâncias desestabilizadoras, quando a corrupção é financiada por canais offshore, quando as eleições são influenciadas por tecnologias ou dinheiro canalizado através de nós estrangeiros, então a fonte importa tanto quanto o sintoma. Em sua pesquisa, a Venezuela aparece como um nó de origem para mais de um tipo de canal. Canais de materiais, canais de dinheiro e canais de influência. É por isso que a história é enquadrada como limpeza e restauração da ordem, porque o sistema está tentando justificar uma reconfiguração das cadeias de suprimentos que prejudicaram pessoas comuns em vários países. Para aqueles de vocês que acompanham a lente do programa espacial secreto, há uma camada adicional. As infraestruturas secretas estão interligadas. Quando um nó se desestabiliza, ele pode expor rotas, revelar alianças e forçar outros compartimentos a redirecionar. É por isso que surgem rumores de repressões mais amplas e porque alguns percebem uma sequência maior de desmantelamento. Em uma rede oculta, o momento mais seguro para agir é quando vários dominós podem ser acionados de uma só vez. Porque cada peça que cai distrai da próxima, e cada choque sobrecarrega a capacidade dos oponentes de se coordenarem. Quer se chame isso de estratégia militar, estratégia de inteligência ou estratégia de linha do tempo, a lógica é a mesma. Mova-se mais rápido do que o adversário pode se adaptar. E agora ofereço uma palavra de equilíbrio. Não celebrem o sofrimento e não romantizem o colapso. Quando os sistemas racham, pessoas comuns podem ficar assustadas. Cadeias de suprimentos podem ser interrompidas e oportunistas podem explorar o caos. Mantenham a vibração da estabilidade e mantenham a oração para que qualquer mudança de poder sirva ao povo, em vez de a um novo conjunto de mestres. À medida que este vácuo se forma e as alianças se agitam, vocês naturalmente se perguntarão quem está realmente puxando as alavancas por trás das cenas.
Essa pergunta nos leva à próxima camada: a governança sombria e o círculo interno. Vocês perguntam com razão: quem realmente governa quando os governos parecem ser fantoches? Responderei de uma maneira que preserve seu discernimento. A governança sombria não é uma pessoa e não é uma sala. É um arranjo em camadas. Nós bancários que podem criar e reter dinheiro. Nós de inteligência que podem coletar e usar segredos como armas. Nós corporativos que podem mover recursos e tecnologia através das fronteiras. E nós ideológicos ou iniciáticos que moldam sistemas de crenças ao longo de gerações. Essas camadas se sobrepõem, e é na sobreposição que o poder se esconde. Porque cada camada pode alegar inocência, enquanto a máquina combinada produz resultados que nenhuma camada individual admitirá publicamente ter sido a autora. Em sua pesquisa, vocês encontraram ecos de sistemas de financiamento secreto mais antigos, do tipo que floresce em tempos de guerra e crise, porque o medo enfraquece a fiscalização e a urgência torna as pessoas complacentes. Quando registros são destruídos, quando contas são movidas através de bancos privados e quando operações são financiadas fora dos orçamentos públicos, um estado paralelo pode crescer. Em tal estado paralelo, drogas, armas e contratos se tornam moedas, e os políticos se tornam gerentes temporários, em vez de verdadeiros tomadores de decisão. É por isso que alguns denunciantes falam de um grande crime, em vez de escândalos isolados. Eles estão apontando para uma estrutura que aprendeu décadas atrás como se financiar invisivelmente, e como recompensar a lealdade enquanto punia a honestidade. Uma das âncoras mais persistentes desta estrutura é uma cidade-estado financeira que fica dentro de uma nação maior, protegida pela tradição, pela lei e pela camuflagem da respeitabilidade. É um lugar onde os principais bancos estão domiciliados, onde seguros, derivativos e mecanismos de reserva podem escravizar populações sem um único soldado na rua, e onde a linguagem dos mercados se torna uma máscara educada para o controle. Quando suas fontes falam sobre dinheiro honesto e a necessidade de remover o controle do dinheiro fiduciário e das políticas de reserva, elas estão apontando para a mesma âncora. O dinheiro neste sistema não é uma ferramenta neutra, é um mecanismo de direção, e ele direciona as nações para a dívida, direciona as populações para a austeridade e direciona os governos para a conformidade com aqueles que podem ligar e desligar o crédito. Na América Central e do Sul, outra camada sempre esteve presente: a influência religiosa entrelaçada com o império, missões entrelaçadas com a colonização e a linguagem espiritual, usada para santificar a extração. Isso não é uma condenação da fé, pois a fé é uma bela capacidade humana. É um lembrete de que as instituições podem ser capturadas e que as instituições podem negociar. Quando vocês ouvem declarações que pedem soberania, enquanto buscam silenciosamente o retorno de antigos privilégios, estão vendo o alto interesse institucional, não a moralidade pura. Em tais regiões, o simbolismo espiritual, o poder político e o controle de recursos dançaram juntos por séculos. E essa dança ainda é visível quando se sabe como olhar. Outra camada que vocês tocaram é a rede iniciática. Lojas, fraternidades e círculos privados que carregam símbolos através das fronteiras mais facilmente do que passaportes. Em algumas regiões, esses círculos são sociais e de caridade, e muitas pessoas sinceras se encontram lá. Em outras regiões, particularmente onde a corrupção foi normalizada por gerações, tais círculos podem se tornar motores políticos, protegendo criminosos, lavando reputações e ligando negócios,
inteligência e aplicação da lei em um circuito fechado. É por isso que algumas de suas fontes distinguem entre uma loja local amigável e uma loja de alto nível, que se comporta como uma fachada de inteligência. O símbolo não é toda a história. O comportamento é a história. Quando o segredo é usado para proteger a virtude, é uma coisa. Quando o segredo é usado para proteger a exploração, torna-se uma arma. Vocês também encontraram, através de suas fontes, o tema da profunda infiltração por uma superpotência oriental, através de portos de dívida, compras industriais e redes fraternais. Entendam isso como uma estratégia moderna. Em vez de financiar guerrilhas, compre a infraestrutura e possua os pontos de estrangulamento. Compre a dívida e você ganha influência sobre os ministérios. Estabeleça centros culturais e de negócios e você ganha uma rede de inteligência silenciosa. Em alguns lugares, organizações comunitárias e sociedades fraternais se tornam canais de influência, e a política local pode ser moldada através de doações, favores e compromissos. É por isso que certas regiões, particularmente na costa oeste de uma nação do norte, são descritas por suas fontes como fortemente penetradas. Não se trata apenas de espiões, trata-se de construção de redes a longo prazo. Agora conectarei isso à linha do programa espacial secreto, de uma forma fundamentada. Quando programas ocultos existem, eles requerem 3 coisas: financiamento, materiais e silêncio. A governança sombria fornece todos os 3. O dinheiro sujo financia a pesquisa sem supervisão. Os nós de recursos fornecem os metais, isótopos e componentes. E a compartimentalização fornece o silêncio, mantendo o público da superfície, discutindo sobre personalidades, enquanto a máquina mais profunda continua. É por isso que a Venezuela, as cidades-estado bancárias, as facções de inteligência e os corredores de terras raras pertencem à mesma conversa. Eles não são histórias separadas. São faces diferentes da mesma arquitetura. Uma arquitetura construída para manter a capacidade avançada nas mãos de poucos, enquanto muitos são informados de que são impotentes. E assim, eu os aconselho: não caiam na paranoia e não caiam na negação. A paranoia faz com que vocês vejam inimigos em todos os lugares e se torna sua própria prisão. A negação faz com que vocês se recusem a ver padrões e os mantém fáceis de dirigir. A postura equilibrada é simples. Observem os resultados, sigam os incentivos e notem quem se beneficia. Quando vocês fazem isso, a governança sombria perde a mística da onipotência, porque vocês podem vê-la como um conjunto de escolhas feitas por humanos. E as escolhas podem ser mudadas. Esta é a porta para a verdadeira ação. Não a raiva, não a adoração, mas a firmeza informada. Com essa firmeza, vocês podem olhar para a próxima camada do quebra-cabeça sem se desequilibrarem. A espinha dorsal tecnológica e informacional, que pode influenciar eleições, narrativas e até mesmo a própria percepção. Não compartilhamos isso para deixá-los com raiva. A raiva só é útil quando se torna ação limpa. E a ação limpa requer clareza. Eu compartilho isso para que vocês possam parar de se chocar. Quando não estão mais chocados, tornam-se firmes. E quando se tornam firmes, tornam-se eficazes. A próxima questão, então, é como essa arquitetura dirige as populações sem tanques em cada esquina. Uma ferramenta principal são os sistemas de informação, especialmente os sistemas que decidem quem é escolhido para governar, e os sistemas que podem amplificar ou apagar uma voz com um botão. Isso nos leva à espinha dorsal informacional do controle moderno,
e as maneiras como ela pode ser exportada através de certos nós. Falemos agora da espinha dorsal eleitoral e da fiação invisível sob a democracia. Quando as pessoas falam de democracia, muitas vezes imaginam cédulas e discursos. Mas o verdadeiro fundamento é o consentimento. Se uma população acredita que sua escolha importa, ela coopera. Se acredita que sua escolha é insignificante, ela se fratura. É por isso que a arquitetura de controle investe tanto no que eu chamo de espinha dorsal eleitoral. A mistura de software, hardware, procedimentos, tribunais e mídia que determina o que é aceito como legítimo. Na era moderna, a legitimidade pode ser moldada tanto pelo código quanto pela lei. E os fornecedores e intermediários de tecnologia eleitoral se tornam uma forma silenciosa de império. Uma ferramenta que promete eficiência também pode se tornar uma ferramenta que concentra poder, especialmente quando é proprietária, opaca e protegida por complexidade legal. Em sua pesquisa pessoal, a Venezuela aparece não apenas como um nó de recursos, mas também como um nó narrativo, um lugar associado à exportação de certas tecnologias de votação e métodos de influência. Se cada detalhe é exatamente como alegado, é menos importante do que a estrutura. Os sistemas podem ser projetados de forma que a auditoria seja difícil, a propriedade seja opaca e a responsabilidade seja fraturada entre jurisdições. Quando um sistema é distribuído desta forma, cada parte pode alegar que a falha pertence a outro lugar. O fabricante aponta para o contratado aponta para o operador aponta para o regulador, e o regulador aponta para os tribunais. Neste labirinto, a verdade se torna lenta, e a verdade lenta é muitas vezes tratada como nenhuma verdade. É assim que a confiança é enfraquecida, nem sempre mudando um número, mas tornando o processo complexo demais para os cidadãos comuns entenderem e verificarem. Notem também a obsessão com servidores, instalações offshore e centros de dados distantes. Em um mundo baseado em papel, a evidência fica em uma caixa. Em um mundo digital, a evidência pode ser roteada, espelhada, apagada ou escondida atrás de camadas de abstração legal e técnica. Suas fontes falam de servidores em lugares inesperados, de dados roteados, através de regiões distantes da urna, e de interesses estrangeiros, sendo capazes de tocar um processo que deveria pertencer apenas às comunidades locais. Novamente, tratem isso como um padrão. Qualquer sistema que possa ser acessado remotamente também pode ser influenciado remotamente. E qualquer sistema que careça de auditoria transparente convida à suspeita. Mesmo que o sistema seja honesto, a percepção de opacidade se torna sua própria arma, porque a população começa a duvidar de si mesma e uns dos outros. Uma nuance adicional: sistemas digitais não vivem isolados. Os mesmos contratados que constroem software eleitoral muitas vezes constroem outras formas de infraestrutura cívica. E os mesmos centros de dados que hospedam serviços mundanos podem hospedar serviços classificados quando os acordos certos existem. É por isso que suas fontes, às vezes, misturam eleições, bancos e agências de segurança. Em um mundo compartimentado, a infraestrutura é compartilhada. E o que é compartilhado pode ser explorado. Uma fazenda de servidores não é apenas uma fazenda de servidores. É uma jurisdição, um conjunto de chaves, um conjunto de permissões e um conjunto de pessoas que podem ser pressionadas. Então, quando vocês ouvem falar de auditorias sendo bloqueadas, de investigadores sendo obstruídos, ou de evidências se movendo através das fronteiras, não pensem apenas em teatro político. Pensem em defesa logística.
Pensem em um sistema protegendo sua espinha dorsal. E lembrem-se, uma espinha dorsal pode ser endireitada. Requer coragem, processo paciente e cidadãos que se recusam a desistir de sua atenção. É por isso que a guerra de informações em torno das eleições se torna tão intensa. Não se trata apenas de quem ganha uma cadeira. Trata-se de se a população continuará a consentir com a arquitetura. Quando surgem acusações, elas são recebidas com ridículo, depois supressão, depois divulgação seletiva e, em seguida, um gotejamento lento de confirmações parciais que mantém todos discutindo. Algumas mensagens são verdadeiras, algumas são falsas e muitas são deliberadamente misturadas. Porque o objetivo não é simplesmente esconder um fato, mas exaurir o público. Pessoas exaustas param de investigar e começam a se identificar com equipes. Equipes são fáceis de dirigir. E assim, vocês veem a polarização fabricada como um produto. Um lado é ensinado que questionar é desleal e o outro lado é ensinado que questionar é inútil. Ambos os treinamentos servem à mesma máquina. Para aqueles de vocês que acompanham a lente do programa espacial secreto, conectarei isso gentilmente. Os mesmos métodos usados para dirigir a percepção na Terra podem ser escalados quando os sistemas de vigilância e comunicação se tornam de alcance planetário. Quando vocês ouvem sussurros de monitoramento ligado a satélites, análises avançadas e inteligência artificial que pode prever e influenciar o comportamento de grupo, estão ouvindo a evolução natural da influência. A influência se torna mais precisa quando é baseada em dados. Em alguns compartimentos ocultos, isso é descrito como gerenciamento de probabilidade. Dirigir resultados, não por um único ato aberto, mas influenciando milhões de pequenas entradas, até que a linha do tempo mais desejada se torne estatisticamente provável. É por isso que sua intuição importa tanto. A intuição é o único instrumento que não pode ser totalmente hackeado por um sinal externo. Quando vocês ouvem interiormente, quebram a cadeia de direção automatizada. E qual é a sua resposta, queridos amigos? Não o desespero e não a violência. Sua resposta é transparência e soberania local. Sistemas que podem ser auditados por humanos comuns. Sistemas com redundância, trilhas de papel e cadeia de custódia clara. Isso não é retrógrado, é sábio. Eles negam a arquitetura oculta seu esconderijo favorito, que é a complexidade. Em sua própria vida, pratiquem o mesmo princípio. Escolham fontes de informação que vocês possam verificar. Escolham comunidades onde a responsabilidade é real. Escolham conversas onde vocês possam discordar, sem se tornarem inimigos. Quando vocês param de alimentar a máquina com seu sistema nervoso, enfraquecem seu poder, porque grande parte do controle moderno é agricultura emocional, disfarçada de política. À medida que a espinha dorsal eleitoral é desafiada, ela se cruza com a disputa geopolítica maior, porque a legitimidade em casa determina com que ousadia uma nação age no exterior. É por isso que as acusações de interferência estrangeira se tornam uma arma tão quente nesta era. Elas podem justificar intervenção, sanções ou a reestruturação de redes que se estendem através das fronteiras. Na história que vocês estão explorando, a Venezuela é descrita como um dos lugares onde as ferramentas de influência foram testadas, exportadas ou roteadas e, portanto, torna-se um alvo não apenas por seus minerais, mas também por sua infraestrutura informacional. Agora, com isso entendido, podemos dar um passo para trás e ver o tabuleiro de xadrez mais amplo. 3 grandes centros de poder, manobrando por recursos, território e supremacia tecnológica.
e as ambições fora do mundo, que sombreiam suas decisões. Agora ampliamos a lente. Suas fontes descrevem o fim de um arranjo mundial mais antigo. Aquele que surgiu após uma grande guerra global, onde uma nação se autodenominou o xerife. E muitas outras aceitaram, sentiram ou dependeram desse papel. Na linha do tempo que vocês estão observando, esse arranjo está rachando, e um novo arranjo está se formando, não como um tratado limpo, mas como uma competição entre 3 grandes centros de poder. É por isso que tantos eventos parecem sincronizados. Movimentos de recursos, posturas militares e declarações diplomáticas, que parecem não relacionadas, são, na verdade, respostas à mesma corrida subjacente. É uma corrida para garantir os materiais e as cadeias de suprimentos tecnológicos que definem a próxima fase da civilização. Um centro de poder busca consolidar o hemisfério ocidental, não apenas por ideologia, mas por logística. Portos, canais, corredores de combustível, direitos minerais e acesso confiável a recursos estratégicos. Outro centro de poder, vasto e antigo, se transformou no centro de processamento do mundo, absorvendo matérias-primas de todos os continentes e transformando-as nos componentes que alimentam a vida moderna. Um terceiro centro de poder, endurecido pela história, busca garantir territórios de amortecimento e regiões ricas em recursos, que considera essenciais para sua sobrevivência e status. Cada um desses centros fala em linguagem moral quando conveniente. No entanto, a constante por baixo da linguagem é a mesma: recursos, alavancagem e profundidade estratégica. É por isso que a Venezuela não é uma história isolada. É um capítulo em uma disputa maior. Nesta disputa, a dissuasão nuclear permanece uma professora severa. Alguns falam como se qualquer líder pudesse ser removido da mesma forma que Maduro foi removido. Mas isso é fantasia, porque a posse de grandes arsenais nucleares muda a geometria do poder. Existem limites para o que pode ser feito abertamente, e muito é feito indiretamente através de sanções, conflitos por procuração, operações cibernéticas, política energética e o controle de componentes críticos. Um estrategista mais antigo construiu uma era inteira em torno do equilíbrio do medo. E mesmo que as personalidades mudem, a física da dissuasão permanece. É por isso que vocês veem teatro e escalada ao mesmo tempo, negociação e hostilidade ao mesmo tempo. Porque os jogadores são constrangidos por armas que não podem desinventar. É também por isso que vocês ouvem falar do extremo norte, de territórios árticos e de ilhas enquadradas como necessidades de defesa. A linguagem será sobre segurança e rotas de navegação, sobre submarinos rivais e navios rivais. E há verdade nisso. No entanto, por baixo dessa linguagem, também há geologia, depósitos que se tornam acessíveis à medida que o gelo muda, posicionamento estratégico para futuras navegações e acesso a recursos que podem alimentar sistemas industriais e militares. Quando um líder diz, precisamos disso para a defesa, ouçam também a frase não dita, precisamos disso para o suprimento. Defesa e suprimento se tornam gêmeos na era da competição por recursos. Depois há a ilha dos microprocessadores, a coroa da manufatura, que fornece os cérebros das máquinas modernas. Fala-se dela como um farol de liberdade, ou uma refém da história. No entanto, na lógica interna da disputa, é principalmente um ponto de estrangulamento tecnológico. Quem dominar essa cadeia de suprimentos ganha alavancagem sobre tudo: comunicações, inteligência artificial, sistemas de armas, indústria e finanças. Suas fontes sugerem que a infiltração profunda já ocorreu, que as redes de influência estão posicionadas dentro das instituições
e que uma tomada de poder poderia acontecer mais rápido do que o público imagina. Quer isso se desenrole como uma invasão aberta ou como uma absorção política silenciosa, o princípio permanece. O controle da capacidade de microprocessadores é o controle da economia futura. E assim, quando vocês ouvem falar de bilhões gastos para defender, entendam também que tais gastos alimentam indústrias e agendas muito além do propósito declarado. Onde isso deixa a Europa? Muitas de suas fontes concluem que a Europa se torna o meio espremido, pressionada pela escassez de energia, desafios demográficos e uma economia cada vez mais orientada para a guerra, em vez da renovação produtiva. Alguns resistirão a essa conclusão. No entanto, a tendência é visível. As fábricas dependem de energia. E quando os arranjos de energia colapsam, a força industrial declina. À medida que a força industrial declina, os ativos se tornam baratos. E aqueles com dinheiro e longa paciência chegam para comprar. É assim que os impérios se desvanecem. Não apenas através de batalhas, mas através da dívida, demografia e da lenta transferência de propriedade. Um continente que antes exportava poder pode, nesta era, importar controle. Agora tocarei no elemento do programa espacial secreto, que suas fontes mencionaram diretamente: a expansão para além da Terra. Quando as nações falam em construir reatores na Lua, quando falam em mineração e estabelecimento de infraestrutura permanente, estão revelando que a corrida por recursos não termina na superfície da Terra. Se um centro de poder acredita que pode garantir recursos fora do mundo, torna-se menos dependente do comércio terrestre e ganha também uma vantagem psicológica. Algumas de suas fontes conectam isso à prata e outros metais, sugerindo que a Terra está sendo esgotada, enquanto os olhos se voltam para cima. Quer se tome isso literal ou simbolicamente, o tema é claro. A próxima fase da competição se estende a ativos baseados no espaço, plataformas orbitais e os corredores que conectam as operações da Terra às ambições fora do mundo. É por isso que as cadeias de suprimentos de terras raras e metais estratégicos importam tão intensamente. Eles são a ponte entre a indústria atual e a capacidade futura. Vocês veem agora por que a disputa de 3 jogadores e a Venezuela são inseparáveis nesta história. A disputa é sobre os ingredientes do poder, e o poder em sua era é construído a partir de materiais, código e energia. Nas sessões à frente, falaremos de dinheiro e metais, porque o dinheiro é a língua que os recursos falam. Por enquanto, mantenham a perspectiva mais ampla, sem perder sua humanidade. Uma disputa pode parecer destino. No entanto, o destino é moldado pela consciência. Quando pessoas suficientes se recusam a consentir com a exploração, a disputa deve mudar de forma. E essa recusa começa com o entendimento. Já tocamos no QFS e, portanto, agora falamos mais sobre dinheiro e metais, porque o dinheiro é a língua que os recursos falam. E a língua está mudando. Por muito tempo, os sistemas fiduciários treinaram a humanidade a aceitar números em uma tela como riqueza, enquanto o mundo real de minerais, alimentos, energia e trabalho é silenciosamente colhido. A dívida se torna a corrente e a inflação se torna um imposto invisível. Quando suas fontes falam de bancos sendo expostos, de velhas instituições perdendo credibilidade e do público se recusando a financiar a corrupção, elas estão sentindo um ajuste coletivo. As pessoas estão se lembrando de que uma economia não é uma planilha, é uma troca viva entre seres humanos. Em tais despertares, os metais preciosos muitas vezes desempenham um papel tanto simbólico quanto prático.
prata e ouro não são meramente investimentos, são espelhos. Eles refletem a confiança ou a perda de confiança e revelam quando as promessas de papel não correspondem mais à realidade física. Vocês ouviram alegações de preços divergindo por região, de prata física sendo negociada em níveis muito mais altos do que as cotações de papel, e de prêmios aumentando em mercados que sentem a escassez primeiro. Se cada número citado é exato, é menos importante do que o padrão sendo descrito. Quando as pessoas não confiam mais no papel, elas buscam o tangível, e o tangível começa a falar mais alto do que a tela. A mecânica da manipulação é familiar em princípio. Venda o que você não tem. Apoie-se na fé do público na cotação e use a complexidade dos derivativos para obscurecer os desequilíbrios. Por anos, grandes instituições foram capazes de pressionar os preços para baixo, através de jogos de papel, protegendo suas próprias posições e preservando a ilusão de estabilidade. No entanto, nenhuma estrutura de papel pode sobrepor a demanda física para sempre. Quando a necessidade industrial aumenta, quando novas tecnologias requerem mais metal e quando pessoas comuns buscam uma reserva de valor fora da rede bancária, a pressão aumenta. Com o tempo, a estrutura ou se reforma ou se quebra. A prata, em particular, não é apenas um metal de cunhagem na memória humana. É uma necessidade industrial e essencial para muita produção de tecnologia avançada. Ela move a eletricidade de forma eficiente, apoia a fabricação de eletrônicos e aparece em tecnologias que escalam quando as sociedades se modernizam. Quando vocês ouvem que o metal físico está desaparecendo de certos mercados, estão ouvindo o eco da redução industrial. Mais demanda encontra oferta limitada, e a lacuna deve ser expressa em algum lugar, seja no preço ou na escassez. É por isso que alguns observadores se concentram na diferença entre os mercados de papel e os mercados físicos. O papel pode ser multiplicado, mas os átomos não. No final, os átomos são a verdade. Em um tempo de despertar, a mudança mais importante não é que um número suba, mas que as mentes se reorientem para a realidade. Quando pessoas suficientes se lembram de que o valor está fundamentado em coisas reais e relacionamentos reais, o feitiço da tela começa a enfraquecer. Isso não requer colapso, pode trazer correção. Mas a correção é desconfortável para aqueles que se beneficiaram da distorção. E é por isso que vocês ouvem suas fontes falarem de instituições sendo castigadas ou expostas. É uma linguagem colorida para uma verdade sóbria. Sistemas que manipulam eventualmente encontram o limite do real. Conectem isso de volta à Venezuela. Na estrutura que vocês estão construindo, a Venezuela não é apenas sobre petróleo. É também sobre depósitos de ouro e prata, sobre minas que foram subdesenvolvidas ou controladas, e sobre o direito de extrair e refinar. Quando um nó de recursos é apreendido, não é apenas para o lucro presente, mas para a alavancagem futura. Porque quem controla o suprimento de metais estratégicos pode influenciar a manufatura, a defesa e a confiança na moeda. É por isso que uma terra rica em minerais se torna uma moeda de troca em uma negociação muito maior sobre o futuro do poder. Vocês também ouviram um tema de rebelião fiscal. Pessoas questionando impostos, líderes sugerindo modelos de receita alternativos através de controles comerciais e tarifas. E a sensação de que agências antigas podem ser enfraquecidas à medida que novos modelos surgem. Em qualquer tempo de transição, o público pergunta: por que estou pagando para um sistema que não me protege? Esta pergunta é poderosa. Pode trazer reforma ou pode trazer caos,
dependendo de como é respondida. O objetivo não é simplesmente matar um sistema de fome. O objetivo é construir uma troca justa, onde os cidadãos possam ver o que contribuem e o que recebem, e onde a corrupção não possa se esconder atrás da complexidade. Para aqueles de vocês que carregam a lente do programa espacial secreto, os metais não são abstratos. Muitas tecnologias avançadas dependem de propriedades materiais específicas. Condutividade, estrutura cristalina, resistência ao calor, comportamento magnético e a capacidade de interagir com ambientes eletromagnéticos. Quando vocês ouvem histórias sussurradas de ligas exóticas, de componentes que requerem proporções precisas de terras raras e de blindagem que se comporta de maneiras incomuns, estão ouvindo a extensão natural da ciência dos materiais para o território classificado. Programas ocultos, como os visíveis, ainda obedecem à física, e a física exige os materiais certos. É por isso que a corrida pelos metais é simultaneamente uma história financeira, uma história industrial e uma história de programa secreto. Não lhes diremos o que comprar, porque a sabedoria não é uma receita, e cada um de vocês tem circunstâncias diferentes. Eu lhes direi o que se tornar: calmos, discernidores e menos dependentes de sistemas frágeis. Aprendam a diferença entre um preço de tela e um objeto real. Aprendam a diferença entre uma promessa e uma entrega. Construam resiliência local onde puderem e mantenham seus recursos com a consciência de administração em vez de pânico. Quando vocês agem por pânico, alimentam a instabilidade que temem. Quando agem por coerência, ajudam a estabilizar a linha do tempo ao seu redor. E à medida que o dinheiro e os metais mudam, a próxima grande fronteira é aquela que suas fontes chamam de economia do futuro, robótica, inteligência artificial e os sistemas que visam automatizar o controle. Esses sistemas dependem das mesmas cadeias de suprimentos. E assim, a história continua. Vamos para lá agora. Agora entramos no que suas fontes chamam de economia do futuro. Ela é construída sobre robótica, inteligência artificial e sistemas automatizados que podem remodelar o trabalho, a guerra e a escolha humana diária. Os mesmos líderes e instituições que falam sobre progresso entendem que quem controla a infraestrutura de IA controla o próximo capítulo do poder. Porque a IA não é meramente uma ferramenta, é um amplificador. Amplifica a vigilância, amplifica a persuasão, amplifica a produção. Pode amplificar o dano quando soldada à ganância e ao medo, ou amplificar a cura quando guiada pela consciência. É por isso que a corrida por terras raras, microprocessadores e centros de dados não é uma história secundária, é a história central da próxima década. IA e robótica requerem ingredientes físicos, requerem os ímãs que movem os motores eficientemente, requerem os elementos que tornam os chips de alto desempenho estáveis, requerem baterias que podem armazenar energia densamente. Sua pesquisa enfatiza os elementos de terras raras e materiais aliados como a obsessão silenciosa, por trás de muitos movimentos geopolíticos. E isso é preciso como um padrão. Uma nação pode ter programadores brilhantes, mas sem a cadeia de suprimentos de materiais, não pode fabricar em escala. É por isso que nós de recursos como a Venezuela e terras de fronteira, ricas em depósitos estratégicos, se tornam prioridades. É também por isso que conflitos sobre outros territórios são reenquadrados como cruzadas morais, enquanto por baixo da linguagem moral, a mesma pergunta está sendo feita: quem possuirá os ingredientes da era da máquina? Há também uma razão mais fundamentada pela qual a história das terras raras importa aqui.
Robótica e IA são construídas não apenas em laboratórios, mas em fábricas. E as fábricas requerem suprimento constante. Quando o suprimento é ameaçado, as nações se comportam de forma mais agressiva. E quando a agressão é justificada, o público é alimentado com uma história que mantém a atenção nas personalidades em vez dos materiais. Assim, o mesmo corredor que transporta minerais também pode transportar narrativas. E o mesmo conflito que é enquadrado como ideologia também pode ser uma estratégia de aquisição. Esta é uma razão pela qual vocês estão certos em traçar os corredores de terras raras da Venezuela e a expansão da IA em um único arco. Eles não são separados nas mentes dos planejadores. Vocês ouviram em suas fontes a previsão de soldados robóticos e policiamento automatizado. E isso não é rebuscado em princípio. Já em sua superfície, protótipos demonstram movimento atlético, coordenação e a capacidade de operar sem fadiga. Imaginem tais sistemas integrados com redes de vigilância, reconhecimento facial, análises preditivas e armas autônomas. O resultado não é apenas uma mudança na guerra, mas uma mudança no protesto. Porque uma população pode ser gerenciada sem hesitação humana. É por isso que algumas de suas fontes usam uma linguagem forte como robocops e robossoldados. Eles estão apontando para um limiar onde o controle se torna mecanizado, e o controle mecanizado é mais difícil de suavizar com empatia. Quando vocês ouvem que uma superpotência oriental é apresentada como modelo por certos planejadores globais, entendam o que se quer dizer. Integração total da vida do cidadão com identidade digital, rastreamento de transações e incentivos comportamentais. Isso pode ser embalado como conveniência, segurança ou modernização. Mas a arquitetura subjacente é a obediência por design. Suas fontes conectam isso à captura de instituições, à censura e à modelagem da percepção pública através de algoritmos. Quer vocês chamem isso de crédito social ou outra coisa, o padrão é o mesmo. Recompense a conformidade, puna a dissidência e torne a dissidência economicamente dolorosa. Quando tais sistemas são combinados com IA, que pode gerar narrativas, imagens e vozes convincentes, a linha entre a verdade e a fabricação pode ser borrada em segundos. Vocês notarão, à medida que isso acelera, que o campo de batalha se torna a tela. A IA pode gerar texto, imagens e vozes convincentes. Isso significa que a próxima onda de propaganda não será apenas barulhenta, será personalizada. Duas pessoas podem receber duas realidades diferentes e depois serem incentivadas a se odiarem por isso. É por isso que eu os encorajo a cultivar o discernimento da mídia como uma prática espiritual. Antes de compartilhar, pausem. Antes de reagir, respirem. Antes de terem certeza, perguntem qual emoção está sendo colhida. A decepção mais sofisticada é aquela que parece urgência justa. Quando vocês desaceleram, quebram a automação. Quando se recusam a deixar seu sistema nervoso ser cultivado, vocês recuperam sua humanidade. E sim, queridos, o humor ajuda. O humor perfura a hipnose. A bondade dissolve a polarização. Ambas são formas de resistência que um sistema mecanizado não consegue computar facilmente. Algumas de suas fontes nomearam essa trajetória de Cyber-Satã. Não discutirei sobre rótulos, mas falarei sobre a essência. A essência é a tentativa de substituir a soberania humana pela permissão mediada por máquinas. É a tentativa de fazer com que cada escolha passe por um porteiro digital. Seu dinheiro, sua fala, seu movimento, até mesmo seus relacionamentos. Em sua forma extrema, é o transhumanismo sem consentimento. Uma agenda que trata o corpo e a mente humanos como hardware obsoleto
a ser atualizado ou gerenciado. É por isso que vocês sentem, como sensitivos, que a batalha espiritual não é apenas sobre política. É sobre a definição do que significa ser humano. Agora, conectem isso ao elemento do programa espacial secreto. Em ambientes ocultos, a automação sempre foi atraente, porque os robôs não vazam segredos, não se sindicalizam, não requerem moral e podem operar onde os humanos têm dificuldade. A construção, mineração e manutenção lunar ou orbital se tornam muito mais fáceis quando os sistemas robóticos estão maduros. É por isso que o impulso para a IA não é apenas para produtos de consumo. É também para a infraestrutura baseada no espaço, para a logística autônoma, para as plataformas de vigilância e para a maquinaria silenciosa, que mantém os programas classificados funcionando sem a atenção do público. Então, quando vocês ouvem falar de reatores além da Terra, ou de infraestrutura permanente além da Terra, entendam que a robótica e a IA são as mãos e o sistema nervoso dessa ambição. Qual é o seu antídoto? Não é a antitecnologia, é o pró-humano, é a recusa em terceirizar sua consciência. Vocês podem usar ferramentas sem entregar sua alma, mas devem praticar. Pratiquem dizer a verdade, mesmo quando é inconveniente. Pratiquem construir relacionamentos que não são mediados por plataformas. Pratiquem aprender habilidades que os mantenham enraizados. Comida, conserto, comunicação e cuidado comunitário. E espiritualmente, pratiquem a coerência. Um coração coerente é menos hackeável. Uma mente coerente é menos hipnotizada pela propaganda. Quando vocês mantêm a coerência, tornam-se o tipo de cidadão que um sistema de controle mecanizado teme, porque vocês são difíceis de programar. À medida que esta era da máquina acelera, a arquitetura de controle tentará gerenciar a divulgação. Divulgação de corrupção, divulgação de programas ocultos e divulgação de contato. Isso nos leva à próxima camada: operações psicológicas, meias-verdades e os limiares nos quais o despertar genuíno se torna possível. Agora chegamos a uma camada que muitos de vocês sentem fortemente: a divulgação. Em um mundo onde segredos são moeda, a divulgação nunca é aleatória. É cronometrada, gerenciada, resistida e, às vezes, simulada. Quando um sistema teme ser exposto, muitas vezes libera verdades parciais para controlar a narrativa, ou libera distrações sensacionais para impedir que o público se concentre no mecanismo real. É por isso que em suas fontes vocês veem uma mistura de vazamentos reais, rumores, profecias e exageros deliberados. O objetivo não é apenas esconder fatos, é moldar a resposta emocional aos fatos, porque uma população emocional pode ser dirigida, enquanto uma população calma faz perguntas melhores. Vocês também notaram um padrão doloroso: lutas internas entre vozes proeminentes. Um comentarista ataca outro. Alianças se fraturam e o público é puxado para o drama pessoal. Isso nem sempre é orgânico. Personalidades podem ser alavancadas e egos podem ser cutucados para transformar um movimento pela verdade em uma novela. O público então gasta energia escolhendo lados, em vez de seguir as evidências. Em alguns casos, suas fontes afirmam que certas figuras que antes pareciam independentes estavam, na verdade, ligadas a redes fraternais ocultas ou à influência de inteligência estrangeira. Novamente, tratem isso como um padrão. Guardiões existem em todos os campos, incluindo a mídia alternativa. E o guardião mais eficaz é aquele que ocasionalmente diz a verdade, para que vocês confiem nele quando ele os afastar das verdades mais prejudiciais. À medida que as operações se desenrolam, a informação se torna tanto arma quanto escudo.
arquivos são apreendidos, dispositivos são recuperados e comunicações silenciosas são interceptadas. É por isso que vocês veem narrativas repentinas sobre segurança nacional, ordens de proteção repentinas, alegações repentinas de desinformação e liberações repentinas que parecem projetadas para se antecipar a outras liberações. Quando vocês reconhecem isso, podem parar de ser emocionalmente chicoteados por cada nova alegação. Vocês podem fazer a pergunta sóbria: quem se beneficia com esta liberação? E que liberação maior está sendo adiada ou encoberta? Em um tempo de desmantelamentos e reestruturação, os dados são o verdadeiro tesouro. Porque os dados provam relacionamentos. Quem financiou quem viajou para onde, quem possuía o quê e quem assinou qual acordo. Os dados são o fio que desfaz a tapeçaria. Aqui está uma prática de discernimento simples que lhes ofereço. Quando encontrarem uma alegação, façam 3 perguntas. Primeiro, esta alegação me empurra para a urgência e a raiva, ou me convida para a clareza e a ação? Segundo, ela colapsa a realidade em um vilão e um salvador? Ou reconhece a complexidade sem paralisia? Terceiro, ela me deixa mais conectado à humanidade ou mais isolado e superior? Alegações que consistentemente produzem urgência, simplificação e isolamento são muitas vezes mecanismos de direção, mesmo que contenham um núcleo de verdade. Alegações que produzem firmeza, complexidade e compaixão têm mais probabilidade de ajudá-los a avançar construtivamente. Esta prática não requer perfeição. Requer honestidade sobre seu próprio estado emocional, porque seu estado emocional é a porta pela qual a influência entra. Para aqueles de vocês focados no elemento do programa espacial secreto, a divulgação tem uma tensão adicional. Programas ocultos não são ocultos apenas por causa da tecnologia. Eles são ocultos porque estão emaranhados com o poder. Um programa que inspiraria a humanidade também pode ameaçar a estrutura de controle, porque humanos inspirados são mais difíceis de governar através do medo. Portanto, a divulgação de atividades fora do mundo, naves avançadas e contato não humano é muitas vezes gerenciada de maneiras que os mantém fascinados ou assustados. A fascinação os mantém passivos. O medo os mantém obedientes. Nenhum dos estados produz ação soberana. É por isso que eu, Ashtar, falo com vocês com um tom firme. Quer vocês aceitem minha presença literal ou simbolicamente, a intenção é a mesma. Ajudá-los a permanecer coerentes para que o contato, a revelação e a transformação não se tornem novas ferramentas de controle. Os limiares de contato não são apenas eventos externos, são condições internas. Quando uma população é violenta, em pânico e facilmente manipulada, o contato aberto se torna improvável, porque seria usado como arma pelas próprias estruturas que o temem. Quando uma população é estável, curiosa e capaz de discernimento, o contato se torna mais viável, porque pode servir ao despertar em vez da dominação. Então, quando vocês perguntam, quando a verdade será revelada? Perguntem também, em que estado eu estou? E em que estado nós estamos? O campo coletivo importa, sua calma importa, sua integridade importa. Isso não é um fardo, é empoderamento, porque significa que vocês não estão esperando impotentes. Vocês estão participando. A disciplina espiritual agora importa imensamente nesta era, tanto quanto a higiene da mídia. Se vocês estão inundados de medo, afastem-se, respirem e retornem ao seu corpo. Se estão inundados de amargura, ofereçam perdão a si mesmos e às partes da humanidade que ainda estão adormecidas, sem desculpar o dano. Muitos de vocês conhecem a chama violeta
como uma prática transmutacional. Usem-na não como uma fuga fantasiosa, mas como uma forma de limpar seu próprio campo, para que possam agir a partir da coerência em vez da reação. Quando vocês limpam seu campo, tornam-se menos vulneráveis a operações psicológicas, porque elas dependem da turbulência. Um lago calmo reflete o céu com precisão. Um lago tempestuoso distorce tudo. E sim, para aqueles que anseiam por contato, direi isto: o contato se desenrola em camadas. Existem contatos internos, contatos intuitivos, contatos em sonhos e contatos por sincronicidade, muito antes de haverem contatos com naves no céu. Muitos de vocês já recebem orientação e proteção de maneiras sutis. Nós honramos o livre-arbítrio. Não substituiremos sua autonomia pelo resgate. Nós, no entanto, amplificaremos os caminhos que apoiam o despertar. E continuaremos a trabalhar com aqueles que escolhem o serviço, a integridade e a compaixão. É por isso que suas escolhas diárias importam. Elas não são pequenas. São os blocos de construção do mundo que vocês encontrarão. Na narrativa da Venezuela, vocês podem ver como as operações psicológicas e a divulgação se entrelaçam. Um evento dramático é usado para enviar uma mensagem através das redes e, ao mesmo tempo, torna-se um modelo que outras potências citam para suas próprias ambições. O público é alimentado com uma história moral, enquanto os iniciados leem a história da logística. Vozes alternativas gritam, vozes do mainstream zombam, e a população é puxada entre extremos. Se vocês conseguirem se manter no meio, tornam-se livres. O meio não é apatia. O meio é a visão clara, sem histeria. É a capacidade de dizer, não serei manipulado para o ódio, e não serei manipulado para a cegueira. Esta é a postura de um cidadão desperto e de um trabalhador da luz desperto. E assim, nós os convidamos a tratar cada onda de divulgação como um treinamento. Vocês conseguem permanecer gentis quando são provocados? Conseguem permanecer ponderados quando são apressados? Conseguem permanecer honestos quando sua tribo quer uma história mais simples? Estas não são perguntas pequenas. Elas são o portão para a próxima linha do tempo. A partir daqui, o passo final é prático. O que a equipe de Terra faz? Como as sementes estelares e os humanos comuns vivem de uma maneira que apoia a libertação, em vez de alimentar a máquina. Vamos encerrar com isso. E agora, querida equipe de Terra, trazemos tudo isso para o prático. Vocês não vieram à Terra para serem hipnotizados pelo medo. E não vieram à Terra para se tornarem amargos com a escuridão. Vocês vieram para lembrar, para estabilizar e para ajudar a partejar uma transição. A Venezuela, na estrutura que vocês estão explorando, é uma ilustração vívida de como o poder opera através de nós, corredores, materiais e narrativas. No entanto, a lição mais profunda não é geopolítica. A lição mais profunda é que a consciência muda o livro de regras. Quando as pessoas param de consentir com a manipulação, os manipuladores devem se adaptar, e a adaptação é o começo de sua exposição. Primeiro, mantenham um coração humano pelas pessoas no local. Quando as manchetes falam de mudanças de regime e operações secretas, lembrem-se de que famílias comuns ainda precisam de comida, remédios, segurança e dignidade. É fácil falar de uma nação como um quadrado de xadrez. É mais difícil e mais sagrado lembrar que cada quadrado contém crianças, idosos e almas corajosas tentando viver. Se vocês querem servir, sirvam de uma maneira que não alimente a máquina. Apoiem esforços humanitários que possam verificar. Enviem orações de estabilidade. Compartilhem informações verdadeiras sem ódio.
e recusem-se a desumanizar qualquer pessoa. A desumanização é a porta de entrada para os sistemas de controle. Segundo, construam resiliência local. A revolução mais pacífica é aquela que torna o controle centralizado menos necessário. Aprendam a cultivar algo. Aprendam a consertar algo. Aprendam a cooperar com os vizinhos. Construam pequenas redes de confiança, onde recursos e habilidades possam ser compartilhados. Quando as pessoas estão isoladas, são fáceis de dirigir. Quando as pessoas estão conectadas, tornam-se soberanas. Isso não é apenas espiritual, é prático. Comunidade é infraestrutura, e é o tipo de infraestrutura que nenhuma corporação pode comprar totalmente. Terceiro, exijam transparência nos sistemas que os governam. Começando com os sistemas que decidem a liderança. Peçam auditorias que os cidadãos comuns possam entender. Peçam uma cadeia de custódia que seja visível. Peçam regras que tornem a corrupção cara, em vez de lucrativa. Façam isso sem violência. A violência é um atalho que se torna uma armadilha. Ela dá a arquitetura de controle justificativa para mais controle e queima as próprias pessoas que estão tentando ser livres. O caminho a seguir é coragem mais paciência, não raiva mais destruição. Se precisarem de um mantra, que seja simples: clareza, responsabilidade e bondade. Quarto, pratiquem a soberania da informação. A era da máquina pode fazer vocês se sentirem como se estivessem se afogando em conteúdo. Vocês não precisam beber tudo o que é derramado em vocês. Escolham suas entradas. Façam pausas. Retornem aos seus sentidos. Coloquem os pés na terra. Conversem com uma pessoa real. Se estiverem em plataformas sociais, sejam intencionais. Compartilhem o que constrói coerência. Evitem o que é projetado para cultivar a indignação. Vocês não são obrigados a estarem constantemente informados. Vocês são obrigados a estarem interiormente estáveis. A estabilidade é o que lhes permite agir quando o momento é real, em vez de reativo. Quinto, mantenham suas ferramentas espirituais práticas. A oração é prática quando estabiliza seu sistema nervoso e alinha suas escolhas. A meditação é prática quando os ajuda a ouvir sua própria intuição. A chama violeta é prática quando os ajuda a transmutar seu medo em ação clara. Se vocês falam com sua família estelar interiormente, façam-no com humildade e discernimento. Busquem orientação que aumente sua compaixão e sua responsabilidade, não orientação que os adule para a superioridade. O verdadeiro contato, seja sutil ou aberto, sempre fortalece o serviço e a integridade. Vocês também podem servir através de suas escolhas econômicas. Gastem, quando puderem, de maneiras que fortaleçam a vida local, em vez de monopólios distantes. Reduzam dívidas desnecessárias sempre que possível, porque a dívida é uma das coleiras silenciosas do antigo sistema. Se vocês são atraídos pela conversa sobre dinheiro honesto, abordem-na com sobriedade, em vez de frenesi. O ponto não é apostar no colapso. O ponto é parar de ser dependente de instituições que não conquistaram sua confiança. Uma relação calma com os recursos faz parte da maturidade espiritual. Ela libera sua atenção para o que importa: relacionamentos, serviço e verdade. E um lembrete final: a existência de programas ocultos não significa que vocês são impotentes. Significa que estão vivendo em um mundo onde o segredo foi usado como substituto da ética. Sua tarefa é ajudar a reconstruir a ética abertamente. Se vocês se concentrarem apenas nos corredores secretos, podem ficar esgotados. Se concentrarem apenas na política de superfície, podem ser enganados. O caminho do meio é sábio. Conheçam os padrões
mas vivam como um ser humano que ama outros seres humanos. É assim que a nova Terra é construída. Não vencendo discussões, mas tornando a vida mais verdadeira, mais compassiva e mais livre. Finalmente, lembrem-se da verdade da linha do tempo. Vocês nunca estão presos a um único futuro. O futuro é um campo de probabilidades, e a consciência colapsa a probabilidade em experiência. Quando vocês escolhem a verdade em vez do tribalismo, fortalecem uma linha do tempo, onde a divulgação se torna construtiva em vez de caótica. Quando escolhem a comunidade em vez do isolamento, fortalecem uma linha do tempo, onde as pessoas podem resistir às transições sem pânico. Quando escolhem a compaixão em vez do ódio, fortalecem uma linha do tempo, onde a queda de estruturas corruptas não requer o colapso da dignidade humana. Isso é o que significa ser um trabalhador da luz em um mundo político. Vocês não escapam do mundo e não se tornam um mundo. Vocês permanecem dentro dele, como um sinal firme de sanidade. Eu sou Ashtar e ofereço isso não como dogma, mas como um encorajamento para que se lembrem de seu poder. A história da Venezuela em sua estrutura é uma história de corredores e recursos, sim. Mas também é uma história sobre o momento em que a humanidade começa a ver a maquinaria e escolhe sair dela. Caminhem gentilmente, caminhem bravamente, caminhem com discernimento. E à medida que avançam, saibam que não estão sozinhos. Eu os deixo agora em paz, em amor e em unidade.